Oi, pessoal, tudo bom? E aí, gente, beleza com vocês? Como vocês estão? Então, gente, continuando aqui, né, a nossa grande aventura Oh, que aventura, hein? nos Estados Unidos. Então, nós já contamos como que a gente decidiu ir pra lá, como que a gente fez pra conseguir dinheiro, pra conseguir local pra morar, né? E se você ainda não assistiu, veja lá na nossa playlist lá os vídeos que a gente já abordou sobre isso, que você vai entender a história todinha aí até chegar ao vídeo de hoje. Isso. E pra quem não nos conhece, quem tá chegando nesse vídeo pela primeira vez, eu sou a Thalita. E eu sou o Robson. Nós somos um casal, né, meu Isso. amor? Que a gente tá contando a nossa experiência nos Estados Unidos. Foi um grande sonho realizado. E a gente queria compartilhar com várias pessoas como que foi pra gente poder realizar esse sonho, né, amor? Isso, exatamente. Isso foi, como para quem já assistiu os nossos vídeos, isso foi uma experiência muito boa pra gente. A gente pôde aprender muita coisa e pagar muitos micos também. E Com certeza. como muitos micos. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Então, sobre como foi a nossa imigração lá nos Estados Unidos. Olha só, né? Foi algo bem interessante. Mas vamos lá, eu acho que a gente vai rir bastante também. Porque quando a gente conta essa história, a gente lembra de muitos momentos engraçados dos micos e aí a gente tem vontade de rir. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente saiu daqui do Brasil, né? A gente saiu da cidade de Manaus para Miami. Nós compramos a passagem em Manaus, Chicago, né? Porque Chicago era a cidade um pouco mais próxima de Eau Claire, que foi a cidade que a gente ficou um ano. Então compramos Manaus, Chicago, até porque a gente foi visitar nossos parentes antes de viajar. E aí passamos 5 horas mais ou menos de Manaus para Miami, né? Fizemos conexão em Miami. E a imigração toda foi em Miami também, que é a primeira cidade quando a gente chega em outro país, né? E aí saímos de Manaus, umas 11, meia-noite por aí, eu acho. E chegamos lá em Miami 5 horas da manhã. E aí começou. Daí a gente saiu, puxa vida, estamos nos Estados Unidos, né? Aquela emoção e tal. Foi a nossa primeira viagem juntos para pro exterior. E aí chegamos lá, fomos seguindo o fluxo, né? A gente não conhecia nada. Mas aí antes a gente, quando a gente estava chegando, a gente tem que preencher um papelzinho, né? Com algumas informações referentes pra entregar, a gente, para poder entregar, né? Quem e já uma parte viajou para sabe guardar. como é que funciona. Exatamente. E daí, fomos seguindo o fluxo, né? Seguindo as placas também que tem nos aeroportos, porque o aeroporto é gigante, né? É muito grande. Muito maior que o de Guarulhos, por exemplo, né? Então, muito grande, muito mesmo. E aí nós fomos e vimos que umas pessoas estavam esperando um trem dentro do próprio aeroporto, não precisa sair nem nada. E aí a gente ficou esperando também, pegamos esse trem, né? Esse trenzinho, e aí fomos pro local da imigração. E chegando lá, tinha aquelas máquinas, os totens, né? Pra quem tá fazendo, quem quer passar direto, enfim. Aí a gente foi fazer, a gente não queria ir pra fila, né? Acho que a gente pensou assim, a fila tá muito grande, vamos tentar fazer aqui. E aí fomos mexer, a gente mexeu lá, eu não sei, colocamos alguns dados nossos. Não lembro exatamente o que a gente fez, mas eu sei que a gente teve que preencher algumas coisas lá. E aí eu acho que chegou em alguma parte, não lembro bem. Aí a gente não sabia, não tava mais entendendo. Aí tinha um vocabulário lá que a gente não sabia, né? O que tinha que ser feito. Aí veio uma senhora. Isso, né? Uma segurança, né? Uma segurança. E aí, eu acho que esse pessoal tava tudo estressado, porque já era 5 horas da manhã. Imagina. Acho que eles passaram a noite trabalhando, não sei. Coitada. E aí, a gente não entendia nada que ela falava. Nossa, gente, ela falava muito rápido. Muito rápido. Agora imagina, o nosso ouvido não estava treinado. Então ela falava com a gente muito, muito, muito rápido e a gente... Aí, enfim, ela nos tirou de lá, tipo, uma cara assim meio fechada e tal, zangada, sei lá. E nos levou para uma outra fila, lá do outro lado da própria fila da imigração, essa fila da imigração tava enorme, né? Isso. E ela nos levou para uma outra fila lá, não sei pra onde.
Aí fomos pra lá, já ficamos meio... Eu Estávamos já nervosos, né? Eu fiquei com medo, né? Porque eu pensei, poxa, será que era pra gente ter preenchido, registrado as nossas informações ali e ela tá levando a gente pra, sei lá, pra um local pra fazer questionamentos e um monte de coisa, né? Mas enfim, aí nos levou pra lá, aí de repente o pessoal de lá nos mandou pra outro local, aí o local foi pra... Eu não sei, enfim, a gente tava parecendo uma bola de ping-pong pra lá e pra cá e a gente não tava entendendo nada. Aí até que eles nos levaram pra uma fila que só tinha uma pessoa na nossa frente, né? Tinha acho que uma pessoa que tava na nossa frente. Com um filhinho. Isso. E aí a gente não sabe, né? Não sei se porque a gente preencheu aqueles dados lá numa máquina, talvez deva ter ajudado e muito, não sei exatamente, mas ela colocou a gente numa fila muito menor e aí a gente, digamos assim, meio com vergonha, será que a gente tá furando fila? Mas enfim. Né? E aí a gente via as outras filas lá enormes, gente, que a gente numa fila dessa, né? Bem pequena. Aí logo chegou a nossa vez. E aí a gente lá nervoso, estávamos com a nossa pasta, com todos os documentos que a gente tinha se informado antes, se eles pedissem e tal, né? Então nós fomos já todos bem equipados, com todos os documentos do que a gente fazia aqui no Brasil e tudo mais. E aí o atendente perguntou logo se a gente queria em inglês ou em espanhol. Rapidinho eu falei, em espanhol, claro, né? Até porque o Robson... estuda, né, autodidata, então estava já estudando espanhol nessa época e entendia bastante. Então foi tudo em espanhol e a gente pôde compreender perfeitamente. Foi um alívio muito grande porque a gente estava com medo, né? O nosso inglês não era muito bom, né? E agora, o que vai acontecer se a gente não entender o que ele está falando? E quando ele falou isso, puxa vida, foi muito legal mesmo. Aí eu sei que ele fez algumas perguntas, nós respondemos, e aí foi chamar alguém lá de dentro, veio ver alguma coisa no computador, e aí, ok, fomos liberados, não pediu nenhum documento para comprovar nada, né? Até porque a gente já tinha colocado a pasta em cima do balcão. Mas enfim, ele viu que a gente estava falando a verdade, isso é muito importante. E aí passamos. E rapidinho, e só apresente documentos se ele perguntar para você, tá? Então a gente deixou tudo preparado lá caso se ele viesse perguntar. Mas se não perguntou, a gente não apresentou, né? Isso. Aí tá, passamos, achávamos que a gente já tava ali. Nossa. E aí fomos para outro local lá dentro, né? Aí tínhamos que enfrentar uma fila também. E aí tínhamos que passar por um outro guarda lá, né? E aí ele tava com uma cara assim bem fechada. Aí ele começou a nos perguntar em inglês quanto dinheiro a gente tinha. Tu foi primeiro, né? Você passou primeiro, né? Não, nós dois juntos, né? a gente tava junto. E aí, só que ele tava perguntando em inglês e o Robson não tava entendendo. Gente, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu tava com medo de falar, eu já tinha entendido, mas eu não falei pro Robson. Gente, eu tava muito, mas muito nervoso que eu não conseguia entender o que significava a seguinte pergunta. How much? How much? Ele só fazia isso. How much? How much? E aí o Robson não entendia. Aí eu acho que eu falei alguma coisa, ele tá perguntando de dinheiro, amor. E aí, como a gente tinha levado dinheiro naquela pochete aqui na nossa cintura, aí o Robson, aí tipo levantou a blusa já pra ir pegando, aí ele, não! Aí ele, how much? Quanto dinheiro? Aí ele falou bem assim, falou bem grosso, gente, bem alto. Quanto dinheiro? Em espanhol, né? Em espanhol, né? Aí ele tá falando em dinheiro. Aí nós falamos, ok. A gente falou, pai. A gente falou, né? O tanto que a gente tinha, né? O tanto que a gente tinha. Aí ele tá, ok, pode passar. Uma coisa que a gente esqueceu lá, no outro senhor lá que nos atendeu em espanhol, ele perguntou, algumas perguntas que ele fez foi quanto tempo que a gente ia passar, nós falamos 5 meses, né? E o que a gente ia fazer. E aí isso a gente já tinha treinado bastante, a gente já tinha visto que realmente eles fazem essa pergunta. E nós falamos, né? Nós vamos aprender mais a cultura, a gente quer
conhecer mais os Estados Unidos. Sim, a gente né? queria também desenvolver o nosso inglês, porque Desenvolver o inglês. na verdade a gente estava ali de férias também, né? E a gente foi com esse intuito de aprender sobre tudo, né? Isso. Sobre a cultura, né? Como é que é a vida americana e melhorar o nosso inglês, como vocês estão vendo como é que tava, né? E aí ele permitiu, né? Mas enfim. E também a gente sabia que eles carimbavam só até 6 meses, Isso. então a gente quis ficar 5 meses a princípio, né? Uhum. Então tá, voltando lá, aí tá, a gente falou quanto dinheiro a gente tinha, aí tá, ele deixou a gente passar, fomos, aí tinha que ver as malas de novo, porque a gente ia pra Chicago, né? Então nós tivemos que pegar de novo a nossa mala, e eu não sei, agora eu não lembro se eles abriram, pediram pra gente abrir. Eu não lembro também. Mas enfim, aí fomos, aí passamos de novo pelo raio-x, e aí eles viram que o Robson tava com alguma coisa na cintura, né? Aham. Aí o guarda depois ele veio assim comigo, né? Eu já fiquei nervoso, né? Ele mandou. Bem, eu não entendi, né? Mas o inglês, né? Pra traduzir, mas eu entendi que era pra ficar assim, né? Aí ele começou a pegar, aí quando ele pegou bem aqui na minha cintura, aí ele viu, aí ele perguntou o que era aquilo, né? Aí eu falei, dinheiro, né? Money, money, money. Aí eu perguntei se ele queria ver, né? Eu até levantei um pouco a camisa, ele, não. Aí eu, ufa. Engraçado que eu também tava com essa pochete, mas eles Isso. pediram pra ver nada, né? Pois Mas é. enfim, droga não era, com certeza. Isso. Então, né, aí a gente conseguiu passar, e aí, enfim, né, depois de tudo isso, todo Nossa, esse depois de sufoco, todos esses micos, aí a conseguimos. gente passou do portão já pra dentro do aeroporto e ufa, deu vontade assim de, sei lá, deitar no chão, Pois é, fazer sei lá o gente. quê, e agradecer, né, só isso que... Ufa, conseguimos passar pela imigração, já estamos aqui, agora é só festa, né? Exatamente. Foi uma alegria muito grande, assim, pra gente, porque é a primeira vez que a gente estava num país estrangeiro, né, gente? Então, eu acho que isso é normal pra muita gente outra também. língua. Com outra língua que a gente não tinha o ouvido desenvolvido também, né? Então entra o medo de errar, falar besteira, né? E de repente os policiais que são muito bem treinados, né? Poderem desconfiar da gente. Então, por isso que a gente aconselha que faça as coisas corretas, tudo direitinho, né? A gente fez tudo correto, a gente pesquisou antes, como é que a gente deveria agir, né? Sempre falando a verdade. Exatamente. Então essa foi mais uma aventura, uma parte da nossa história. Exatamente. E aí depois a gente seguiu viagem, né? Fomos Isso. esperar a conexão pra Pra Chicago, que foi outra aventura quando a gente chegou lá, né? mas isso fica pra outros capítulos, né? Beleza. Próximo vídeo, de repente. E aí até que a gente chegou em Eau Claire, mas cenas para os próximos capítulos. Então certo, tá. gente? Beleza. Então se vocês gostaram aí dessa história, curtam o nosso vídeo, Isso. compartilhem. Escreva aqui algum comentário, né? Se você já teve uma experiência nesse contexto, ou que você gostaria de perguntar mais também, escreva aqui nos comentários também. Exatamente. Beleza. Certinho? Então tchau pra Então tá. vocês, até a próxima. Um abraço pra vocês. Tchau.